Quais são os benefícios, os principais benefícios de você enxergar a sua história de um jeito diferente para você conseguir adaptar essa sua rotina, né? Muitas pessoas deixam de se tornar escritores com livros publicados porque pensam que precisam estar presos nessa rotina diária e a gente já desmistificou isso. Agora, o próximo passo é você encarar a sua escrita como um projeto que tem início, meio e fim determinados. O que é um projeto, né? Vou ser repetitiva, o projeto ele é algo que você não faz todo dia e que tem um fim determinado. Por exemplo, você varre a casa rotineiramente. Isso é uma rotina sua, né? Pode não ser todo dia, mas uma vez por semana, 2 vezes na semana, enfim, blá blá. Isso não é um projeto. Agora, você tem o projeto de quebrar uma parede ou de pintar, né? Quebrar é muito, ou de pintar a parede da sua casa. Isso não é uma coisa que você faz todo dia, não é algo que você faz sempre. É um projeto que você vai se planejar para saber qual é a cor que você vai pintar aquela parede, contratar alguém ou aprender a pintar, comprar a tinta, pintar, esperar secar e pronto, finalizou. Você nunca mais, ou daqui a muito tempo, você vai pintar aquela parede novamente. Então essa é a diferença de um projeto para uma coisa rotineira. E por que pensar na sua história como um projeto faz diferença? Apesar de... Porque quando você... Vou voltar um pouquinho. Porque quando você pensa, lá atrás quando eu falei, né, reforçando, que a sua escrita é uma coisa diária infinita, você cansa no meio do caminho achando que você nunca vai acabar. Quando você enxerga o seu projeto do livro, o seu livro como um projeto, você sabe que que ele vai terminar numa data. E é sempre bom a gente montar esse cronograma. Ai, Juliana, eu gosto de deixar a vida me levar, eu não quero saber de datas e tal. Tudo bem, se isso funciona pra você, ok, meus parabéns. Só que eu quero trazer aqui um conteúdo e abrir a sua mente que existem outras possibilidades de você pensar e que talvez você que tá aí deixando a vida te levar e não entendendo muito bem quando que a sua história termina, encarando a sua escrita simplesmente como, ai, todo dia eu escrevo e um dia eu vou vendo o que isso dá, você nunca tá chegando num objetivo. Principalmente para você que não está conseguindo chegar nesse objetivo. Talvez você precise ter um outro olhar da sua história, ter um outro olhar desse seu planejamento de como você vai escrever a sua história, para que você finalmente consiga alcançar seu objetivo, que espero eu seja ser um escritor com livros publicados. Fora, até porque, para você ter o seu livro publicado, você precisa escrever e finalizar esse livro, não é mesmo? Tudo isso começou lá atrás. Quando eu tava na faculdade e a gente tinha uma... Eu fiz faculdade de administração, nada a ver com escrita, mas que me ajudou muito a me tornar uma escritora, assim. Uma coisa muito sem noção. Parece muito sem noção, né? Mas eu acredito que as boas ideias originais surgem justamente disso. De você misturar coisas que aparentemente as pessoas não misturariam, mas tirar boas ideias dessa mistura, né? Dessa fusão. E é justamente por isso que eu consigo ensinar outros escritores e foi por isso que eu consegui criar o meu método. Não foi uma coisa tirada do nada. É de fato uma metodologia embasada, estudada, testada e que dá resultados. E tudo isso começou quando eu tinha lá na faculdade uma... Gente, eu tô sendo muito prolixa. Mas eu tinha lá na faculdade uma disciplina de projetos. E aí eu falei, por que não então fazer o projeto de um livro? E o meu grupo topou, enfim, e a gente foi estruturando. E ali eu percebi que, peraí, de fato, escrever um livro é um projeto. É que parece muito óbvio quando a gente fala assim, é óbvio que um dia eu vou terminar esse projeto. Um dia eu vou terminar esse livro. Só que, enquanto a gente, escritor iniciante, né? Principalmente você que tá deixando seu fã pra ser um escritor, nesse processo, a gente não tem muito acesso a muitas técnicas. Ou o nosso cérebro, ele ainda é muito... Ele pensa muito na escrita como uma coisa mágica, linda, supérflua. Ai, deixa o flow me levar, só arte e etc. Esquece da parte técnica de escrever um livro, né? A gente não tem muito acesso, ou a gente não procura, muito mais por não saber da técnica por trás da construção de uma história, de histórias e etc. E pra mim foi a primeira virada de chave foi quando eu percebi ali naquela aula que de fato eu não estava conseguindo concluir as minhas histórias porque eu estava encarando-as como algo que estou escrevendo aqui e um dia eu termino. Amanhã eu penso, quando eu pensar na próxima cena, eu vou terminar. Agora eu preciso esperar pensar na outra cena, se eu vou ou não colocar um novo personagem, etc. E aí um dia eu termino. E isso ficava se arrastando eternamente. Eu nunca conseguia sair do meu livro publicado. Fora os furos de enredo, de roteiro e etc. Justamente por eu não conseguir ter
um planejamento, uma visão total daquela história, né? Daquele livro. Eu, ainda assim, ali naquele momento da faculdade, eu não finalizei ali a história. Eu precisei de um tempo ainda para eu conseguir absorver, estudar mais sobre técnicas de escrita, sobre essa metodologia que eu estava tentando criar, sobre outras metodologias e para encaixar o que eu achava que funcionava para mim. Foi dessa forma que eu criei o meu método, né? Esse caminho muito bem definido. Porque quando a gente está sem tempo, ter um caminho muito bem definido é um atalho, é mais rápido. Como eu falei lá no início da aula, e eu tô sendo repetitiva só para ser didática, a gente se a gente toda hora tiver que parar para pensar na próxima cena que a gente vai escrever, isso toma muito tempo, deixa a gente muito cansado e a gente acaba não conseguindo avançar ou evoluir com a nossa história. E por vezes acaba desistindo dela. Só que, quando você tem isso muito bem definido, quando você tem as cenas que você vai escrever naquele momento, você não precisa, na hora de sentar para escrever, parar para pensar e perder aquele tempo precioso. Por que eu consegui escrever, às vezes, em 30 minutos de horário de almoço, né? Aproveitar ali os 30 minutinhos de horário de almoço. Por que eu consegui escrever 30 minutos antes que eu chegasse em casa? Por que eu conseguia parar o final de semana para escrever? Porque eu já sabia, era só sentar e abrir a minha planilha lá, o que eu tenho que escrever hoje? É isso, beleza. Então, tá. Era só escrever. Eu não precisava ficar pensando no que escrever.